Está em vigor desde maio o programa Desenrola Pequenos Negócios, voltado para a renegociação de dívidas de microempreendedores individuais e micro e pequenos empresários. Uma forma de permitir que esses empresários, pequenos empresários, voltem a ter crédito para investir, impulsionando os negócios e, claro, estimulando a economia do país. Eu vou conversar sobre esse assunto a partir de agora com o advogado Davi Campos Bicudo Haddad sobre as principais dúvidas do programa, porque embora tenha começado em maio, tem bastante dúvida ainda em relação a isso. Muito bom dia, doutor. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Muito bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui também. Nós que agradecemos. Doutor Davi, já nos conte, então, por gentileza, para quem que o programa é indicado? Já falamos aqui para o microempreendedor individual, mas entra também aquele autônomo, enfim. Quem que está nesse grupo que pode ser beneficiado por esse programa? Olha, vamos lá. Como você bem já pontuou, esse programa Desenrola Pequenos Negócios, ele foi desenvolvido para os MEIs, né, os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Qual que é o grande intuito desse programa? Fomentar esse desenvolvimento. Então, hoje, desenvolve pequenos negócios, o foco é para esse empresário, porque o empresário possa buscar essa renegociação junto às instituições financeiras, né? Quais são os critérios, doutor? Primeiramente, Básicos ali para a gente já saber se é para a gente, né? Para quem claro, está assistindo já ter essa ideia. primeiro ponto, essa dívida tem que estar a um débito a mais de 90 dias. Não tem valor, tá, exato com relação à dívida. Então, ela não tem um valor base para isso, mas ela precisa estar em débito a mais de 90 dias. Eles têm que se enquadrar, né, como a gente mencionou agora aqui, microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte. Além disso, nós precisamos buscar até o dia 31 de dezembro fazer essas negociações junto ao banco. Ainda tem tempo, mas quem está endividado, quanto antes, melhor tentar resolver a situação, né, doutor? Agora me diga uma coisa, que é uma dúvida também muito frequente. Essa dívida tem que ter esse prazo aí de pelo menos 90 dias, esse débito, né? Tem que também estar totalmente relacionada ao negócio desse empreendedor? Há algum critério também em relação a isso? Não, as dívidas elas têm que ser ligadas junto à instituição financeira. Como que a gente vai funcionar? Quando o empresário, né, ele procura a instituição financeira, ele vai ter a possibilidade de verificar ali se esse débito está passível de negociação, tá? Então, a oportunidade que o governo está dando é que se abra essa margem, uma maior margem de casos e contratos que ele possua junto à instituição financeira para fazer essa negociação, tá? E esse empresário, ele precisa considerar o que na verdade é preciso considerar. A gente está vendo, nossa, quantas vantagens, né? Mas ele precisa se atentar a algo antes de aderir ao programa? Quais são as recomendações e os cuidados que você traz aqui para essas pessoas antes de aderirem ali, participarem desse programa? Claro, Juliana, acho que esse é o ponto mais importante para a gente ter. A gente sabe que que o Desenrola, né, que vem do programa do Acredita Brasil, é um ponto muito bom para o empresário para voltar, né? Sair do vermelho e voltar ao verde e voltar a funcionar da melhor forma. Ele vai possibilitar prazos melhores, juros, condições, descontos que figuram de 40% a 90%, mas a gente tem que ter uma atenção especial, né? Quando a gente vai falar de uma operação junto ao banco, primeiro, uma análise interna do empresário com relação às possibilidades que ele tenha. O que eu quero dizer com isso? Quanto é que ele conseguiria pagar por mês? Ele fazer essa análise interna para que ele não venha se prejudicar, porque se ele faz essa renegociação nesse momento, né, se utiliza desse programa, lá na frente uma nova renegociação pode ser difícil para ele conseguir fazer. Então ele precisa colocar isso dentro de um fluxo dele de pagamento que seja viável, que seja possível e interessante para que ele continue realizando e finalize, né? Quite esse contrato junto ao banco. Doutor, já que a gente está falando aqui em relação a essa questão de renegociação, pode ser que essa dívida com essa instituição bancária não esteja participando do programa. Ainda assim, esse empresário, esse pequeno empresário, deve buscar maneiras de regularizar a sua situação. Tem como fazer algo, mesmo não estando ali o banco interligado a esse programa, transferir a dívida, enfim, tem como fazer isso? Claro. Um ponto importante também que a gente tem que falar. A gente sempre busca, e eu sempre pontuo isso para todos os empresários, buscar um auxílio, uma assistência jurídica é muito importante nesses momentos. Se o seu débito não, vamos dizer assim, estiver incluído dentro do programa, né, do Desenrola,
há possibilidade sempre de negociação junto aos bancos. Desde uma quitação, quanto um novo parcelamento, uma nova oportunidade para que você se torne adimplente, né? Volte a fazer os pagamentos desses débitos, desses contratos que estão em aberto. Perfeito. A melhor situação é buscar realmente um auxílio jurídico para que ele possa te instruir e como a gente vai estar fazendo um novo contrato, para que consiga mensurar todas as questões que vão estar envolvidas, todas as cláusulas que vão estar lá pautando, assim como as questões envolvendo os juros atribuídos, os prazos. É muito importante fazer essa verificação. Esse é um programa que o Desenrola, ele surge com o intuito de diminuir o nível de inadimplência do país. Hoje a gente está com mais de 6,7 milhões de empresas. No último estudo do Serasa, menciona que a gente está com esse nível de inadimplência aqui muito alto no país. Então a possibilidade é muito boa, mas é sempre bom fazer essa análise, como eu mencionei anteriormente, interna, e além disso, buscar um auxílio jurídico para que você consiga não ter mais novos problemas, vamos dizer assim, conseguir fazer seu negócio voltar a girar da melhor forma. E já que estamos falando aqui de resolver um problema, vale lembrar que os golpistas estão alertas sempre e podem também ter sites, links errados que levam para um outro caminho. É importante também o empresário, esse microempresário, ter isso em mente, né? Qual o caminho que ele deve seguir, doutor? Tem um site específico? Basta colocar ali no Google que aparecer e sair clicando? Como que funciona? Não, a gente sempre tem que ter muita atenção. Acho que é um ponto muito importante que você destacou, Julia. Os canais para as negociações com o banco são diretos os canais de atendimento dos bancos. Então, você buscar diretamente a sua agência, você buscar diretamente o contato do banco é muito importante, né? Para a gente evitar que aconteça essas falhas, esses golpes, né, que a gente menciona, porque isso é muito recorrente hoje, tá? Perfeito. Então é muito importante para que a gente não venha a ter, além de não estar quitando uma dívida, a gente está perdendo ainda mais valores, né? Então é muito importante isso, para que a empresa realmente ela consiga voltar e ter a continuidade, né? Que é o mais importante, a empresa continuar no mercado. Muito obrigada, viu, doutor Davi Campos Bicuda Haddad, sobre essas dúvidas que o senhor trouxe aqui, tirou essas informações importantes para o nosso público, para os nossos empreendedores, donos aí de pequenos negócios também. Muito obrigada pelas suas informações, um ótimo dia. Eu que agradeço, um ótimo dia a todos e muito obrigado, Juliana. Nós que agradecemos. E você de casa está pensando então em tentar renegociar e ajeitar a vida da sua pequena empresa? Então lembra, você vai entrar no portal do teu banco. Se ele fizer parte desse programa, vai estar lá a informação quando você colocar ali, por exemplo, o CNPJ da sua empresa. E aí o passo a passo é bem tranquilo. Só tenha muita atenção para que você possa, né, resolver o seu problema e não ter ainda mais dor de cabeça.